Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar de um assunto que, para nós da área da saúde, é bem familiar: o tabagismo. A ideia é a gente entender um pouco melhor por que esse hábito é tão persistente, sabe? Especialmente no nosso ambiente de trabalho, que é tão intenso. E, claro, ver quais são os caminhos para uma vida mais saudável. Bom, para começar, vamos a um fato que todo mundo aqui conhece, mas que nunca é demais repetir. A Organização Mundial da Saúde é bem clara. O tabagismo é a principal causa de morte que a gente poderia evitar. Isso coloca um peso enorme nas nossas costas, né? Mas também mostra que a gente tem uma oportunidade gigante de fazer a diferença. Então, para guiar nossa conversa, a gente vai seguir esse roteiro aqui. Primeiro, vamos falar sobre o paradoxo do tabagismo. Depois, vamos mergulhar nas três faces do vício. Em seguida, vamos ver uma forma de cada um entender o próprio hábito, os caminhos para parar e, no final, um lembrete bem direto sobre os danos reais do cigarro. Quem trabalha na saúde e fuma vive um conflito constante, um verdadeiro paradoxo. A gente sabe de todos os riscos, estuda isso, mas aí vem a realidade. A rotina de um plantão, o estresse, a pressão, e o cigarro acaba parecendo a única válvula de escape. Entender essa briga interna é o nosso primeiro passo. E esse sentimento de estar dividido tem nome, sabe? É a ambivalência. É aquela coisa de querer parar, mas ao mesmo tempo querer continuar. Isso é super normal no processo. A vontade de fumar só vai embora de verdade depois que se para. A questão toda é qual desses desejos vai falar mais alto na hora de tomar uma decisão. Para a gente entender de vez por que é tão difícil largar o cigarro, a gente precisa olhar para ele como se fosse uma estrutura com três pilares. Não é uma coisa só, um simples hábito. Na verdade, são três tipos de dependência que se misturam e se sustentam. O primeiro pilar, e talvez o mais famoso, é a dependência física. A nicotina mexe com a química do nosso cérebro e o corpo se acostuma. Quando o nível dela no sangue cai, o cérebro dispara um alarme, que a gente conhece como fissura. É aquele desejo urgente, que parece quase impossível de controlar. Aí vem o segundo pilar, a dependência psicológica. Aqui, o cigarro vira uma espécie de muleta emocional. Ele entra em cena para ajudar a lidar com o estresse de um caso complicado ou para fazer companhia na solidão de um plantão noturno. A ideia de abrir mão desse amigo pode ser bem assustadora, de verdade. E por fim, temos o terceiro pilar, que são as associações comportamentais. Basicamente, o cérebro aprende a ligar o cigarro a outras atividades. É quase um piloto automático. A pausa para o café, o fim do almoço, atender o telefone, tudo isso vira um gatilho que dispara a vontade de fumar sem nem a gente pensar. Ok, agora que a gente já conhece os três componentes do vício, o próximo passo é olhar para dentro, fazer uma autoavaliação, porque entender qual desses três tipos de dependência mais forte para cada pessoa é a chave para montar uma estratégia que realmente funcione. E essa autoavaliação leva a gente a uma reflexão mais profunda sobre os próprios gatilhos. Então fica o convite para essa reflexão. O que mais leva a acender um cigarro? É a necessidade física, a tal da fissura que bate quando se fica um tempo sem fumar? É usar o cigarro como um apoio emocional nos momentos difíceis? Ou são os hábitos, né? O famoso cafezinho depois do almoço? Identificar essa força principal é o primeiro passo. O ponto central é esse, então: saber qual é o principal obstáculo. Muitas vezes a pessoa tem um pouco dos três tipos de dependência, e está tudo bem. O importante é saber por onde começar a desmontar esse quebra-cabeça. Com esse autoconhecimento em mãos, vamos para a parte prática. Existem basicamente duas grandes estratégias para quem decide parar de fumar. As duas funcionam e a escolha de qual seguir é muito pessoal. De um lado, tem a parada abrupta. Simples assim. Hoje fumo de sempre, amanhã, zero. É um método direto e, por incrível que pareça, é o mais comum entre as pessoas que conseguem parar de vez. Do outro lado, tem a parada gradual. A ideia é ir diminuindo o consumo aos poucos, num prazo de até 2 semanas. Isso pode ser feito de duas maneiras. O método de redução é bem o que o nome diz. Vamos supor que alguém fume 30 cigarros por dia. A pessoa pode se propor a reduzir 5 por dia. No segundo dia, o limite é 25. No terceiro, 20. E por aí vai. O objetivo é chegar ao dia D, o dia de parar de vez, de um jeito bem planejado. Já o método de adiamento tem outra lógica. A cada dia, a pessoa adia o horário do primeiro cigarro em 2 horas. Se no primeiro dia foi às 9 da manhã, no segundo vai ser às 11. No sexto dia, a pessoa só vai fumar o primeiro cigarro às 7 da noite. Isso prepara o corpo e a mente para, no dia seguinte, passar o dia inteiro sem fumar.
Agora, vamos voltar para a nossa motivação. Nós, da saúde, já estamos cansados de saber dos riscos, mas é sempre bom se lembrar do que está em jogo. Vamos relembrar o que o cigarro realmente faz com o nosso corpo. Primeiro, o monóxido de carbono é o mesmo gás que sai do escapamento dos carros. Ele entra no nosso sangue e, basicamente, rouba o lugar do oxigênio. O resultado? O coração, o cérebro, todos os nossos órgãos acabam recebendo menos oxigênio do que precisam. Isso aumenta e muito o risco de um infarto, por exemplo. A nicotina, claro, é a grande vilã da dependência química. Mas ela faz mais estrago. Ela aperta os nossos vasos sanguíneos, diminuindo o espaço para o sangue passar. Imagina tentar passar a mesma quantidade de água por um cano que de repente ficou mais fino. A pressão sobe e o sistema todo fica sobrecarregado. E aí tem o alcatrão. Ele não é uma substância só, mas um conjunto de mais de 40 componentes que comprovadamente causam câncer. Ele vai se depositando nos pulmões e em outras partes do corpo, sendo um dos principais gatilhos para vários tipos de câncer. E a lista de problemas, infelizmente, não para por aí, né? A gente está falando de enfisema, bronquite crônica, um risco muito maior de infarto e derrame, envelhecimento da pele, sinusite e, claro, complicações seríssimas na gestação. Os efeitos atacam o corpo inteiro. Para a gente fechar, fica uma pergunta fundamental, que é o motor de qualquer mudança. O que eu quero mais? Parar de fumar ou continuar fumando? É uma reflexão que tem que ser muito honesta e pessoal. E o mais importante é que a resposta, seja qual for, vire uma decisão consciente. E depois, ação.